iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje o programa é um especial para a URSI, Universidade José Croix Internacional, pois aproveitamos a vinda do fráter Moacir Fernandes de Godoy, de São José do Rio Preto, que é médico, cardiologista e conselheiro da URSI, para conversar sobre geometria fractal. Confira! Fráter Moacir, bem-vindo ao programa Presença e Harmonia e muito obrigada por atender o nosso convite. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. Fráter, qual que é o conceito de geometria fractal e como ela se relaciona com a geometria convencional? A geometria fractal é uma geometria relativamente nova. Ela se expandiu, podemos dizer, na década de 80, por Benoit Mandelbrot, que é o criador dessa matemática. Até então, e ainda é usada, a geometria euclidiana, né? A geometria euclidiana se relaciona com pontos, linhas, planos, volumes, né? Mas se a gente for observar, a natureza ela não é euclidiana, né? Dificilmente a gente vê na natureza formas geométricas clássicas como Euclides propôs, tá? E o Benoit Mandelbrot teve essa visão, né? E viu que, na verdade, a geometria é quebrada, por isso o nome fractal. Assim sendo, uma árvore, quando se olha uma árvore, ela não é um triângulo, uma montanha não é um cone, né? Uma nuvem não é uma esfera. Então, é por isso que ele criou a chamada geometria fractal. A natureza é fractal. Bom, o senhor está dizendo então que a natureza é fractal. O que a gente pode então estabelecer entre isso e a geometria euclidiana? Então, a natureza é fractal. A natureza, existe uma frase que diz o seguinte: a natureza não faz retas. Uma frase bem forte. Uhum. Então, se a gente for observar, realmente tudo é anfractuoso, é não linear, né? Quando você vê um vaso de flores, ela é todo fragmentado, né? Uma paisagem natural. Então, isso separa totalmente as coisas naturais das euclidianas. Isso, inclusive, no corpo humano, né? Uhum. Se a gente for observar com detalhes, os vasos sanguíneos são fractais. Por quê? Um raminho dá 2, os 2 dão 4, 4, 8, e vai expandindo de forma como se fosse uma árvore, já que a árvore é fractal, por isso que se fala árvore circulatória, a árvore brônquica. Então os brônquios dos pulmões são fractais, o intestino é fractal, ele é cheio de saliências e dobras. Então é assim que funciona. Certo. E o senhor estava relacionando ao corpo humano, né? Então a gente pode dizer que a geometria fractal é a que corresponde à nossa saúde? Quando se compara os casos saudáveis com os doentes, os patológicos, se observa que realmente há uma perda do fractal. Então, por exemplo, quando você tem um problema de pressão alta dentro das artérias do pulmão, que chama uma doença grave, que chama hipertensão arterial pulmonar. As artérias, em vez de ter aquela ramificação cada vez mais para ramos mais fininhos, elas sofrem amputações, fica como se fosse galho seco. Então, em vez de ter um monte de raminhos bifurcados, ela faz 1, 2, 3 no máximo, entendeu? E perde a fractabilidade. A fibrose de um tecido, uma doença que dá uma fibrose num tecido, no fígado, por exemplo, desaparece a estrutura fractal. Então, se pode dizer que a perda do fractal quase sempre está relacionada com perda de saúde. E, Fráter, é possível a gente medir a nossa dimensão fractal, assim como se mede a dimensão de um plano ou volume? Sim, existem várias técnicas, tanto por imagem, né, como por gráficos. Por exemplo, o coração, ele tem os seus batimentos sequenciais. Isso pode ser representado, esses intervalos, num gráfico que chama tacograma.
E é possível você medir quanto de fractabilidade tem esse tacograma, né? Se ele estiver oscilando bastante, o que é normal, a pessoa está saudável. Se ele estiver muito linear, pouca variabilidade, isso significa doença. Uma analogia que você pode fazer, aparece nos filmes com frequência, você vê o coração batendo, de repente dá uma parada e ele fica uma linha reta. Então perdeu totalmente a fractabilidade, entrou em equilíbrio, ficou linear. Então quanto mais fractal o nosso corpo humano, melhor. Melhor. Quase sempre. Quase sempre. E qual o relacionamento entre a homeostase, que é o hormônio para os Rosacruzes, e o comportamento fractal? Como eu disse, se o comportamento fractal está relacionado com saúde, quanto mais saúde, mais saudável, mais fractal, mais harmônio, então é daí a relação, né? Você vai ter a fractabilidade se relaciona com a saúde é o harmônio, e o harmônio na área da medicina é homeostase, é o nome que se dá, homeostase. Na verdade, homeostase é um termo que pode trazer alguma dúvida, porque etimologicamente ele quer dizer manter parado. Mas, na verdade, não é uma manutenção parada, é manter numa situação de variabilidade. O normal do corpo humano é ter variabilidade. Nada pode ser linear, retilíneo. Tudo isso que vai ficando retilíneo, linear, é doença. Por exemplo, a marcha, né? Você pega uma pessoa com Parkinson, ela anda de forma bem pausada, bem irregular. Um paciente idoso não tem variação da temperatura, não tem variação dos glóbulos brancos. Então, tem que ter a variabilidade. Para quê? Para a gente responder às agressões do meio, né? Se eu não tiver capacidade de variação, eu estou pouco protegido. Então, a variabilidade é normal. E a variabilidade se relaciona com o fractal. E pode-se dizer que não há mais espaço para a aplicação da geometria euclidiana? Não, há espaço. Há espaço porque a geometria euclidiana, ela se relaciona com as criações humanas. Então, por exemplo, no ambiente desse estúdio aqui, tudo que a gente olhar que é reto, plano, círculos, cilindros, é construção humana, tá? Então, toda a construção humana, os prédios, as casas, tudo que a gente imagina de construção humana é feito de forma euclidiana, a maioria deles, né? E já a natureza não, é muito difícil imitar a natureza. E pode-se aplicar a geometria fractal como um marcador de prognóstico de um paciente? Sim. Nós já tivemos vários trabalhos feitos, por exemplo, comparando pessoas com câncer e sem câncer, né? As pessoas sem câncer, elas têm a estrutura das células de uma forma com o fractal normal. As pessoas com câncer, elas têm uma infiltração celular, inflamatória, e muda o fractal. Então, é possível você saber que as pessoas com aquele padrão de fractabilidade anormal para aquele tecido, ela tem um prognóstico ruim em relação ao outro. É possível. E os conceitos da geometria fractal já são largamente aplicados na medicina convencional? Na medicina convencional, indiretamente, né? Porque a gente sabe que as pessoas, por exemplo, têm um problema de disfunção do intestino, uma diarreia crônica prolongada. Por que está acontecendo isso? Porque perdeu o fractal do intestino, né? O intestino ele tem que ser bem anfractuoso, várias saliências, reentrâncias para poder absorver os alimentos, a água adequadamente. Quando ele fica, entre aspas, a gente diz careca, né, fica liso, fica retilíneo, perde essa função. Então, perdeu a linearidade, ganhou a linearidade, perdeu a função. Perdeu a fractabilidade, ficou doente.
Isso já está mais comum entre os médicos, as pesquisas nesse Sim, sentido? inclusive o nosso grupo de trabalho lá tem bastante pesquisa nessa área. E como a geometria fractal se relaciona com a chamada teoria do caos? Essa é uma relação bem interessante, porque o caos é relacionado a sistemas complexos, não lineares, por definição. E sendo complexo e não linear, já está implícito que ele foge da linearidade, né? Então ele vai para rugosidade, que chama, para fractabilidade. Essa é a relação. Então, juntando os três conceitos, fractal relaciona com saúde, caos relaciona com fractal e a grande conclusão, caos é saúde. Há comparatibilidade entre modelos puramente matemáticos e o comportamento do corpo humano? Sim. Isso foi um dos problemas que a gente teve no início, na nossa linha de pesquisa, saber se o que a gente estava obtendo na medida dos fractais tinha uma tradução, uma explicação, porque não é um exame de sangue, não é uma radiografia, né? É um cálculo matemático. Então, como esse cálculo matemático podia representar a doença ou a saúde? Então, nós fizemos uma série de modelos matemáticos chamados. Então, pegamos séries temporais, séries de números que eram lineares, pegamos séries de números que eram caóticos, séries de números que eram cíclicos, e fizemos a avaliação do fractal. E depois pegamos os pacientes e fizemos a junção. E realmente, os pacientes adultos jovens são caóticos, são fractais. Os pacientes idosos, muito doentes, e nos casos extremos de morte cerebral, são lineares, desculpe, por consequência não fractais, né? Então tem uma relação nítida. Deu para comprovar essa relação, uma comprovação matemática do que é a situação com a clínica do paciente. E o que é autossimilaridade na geometria fractal? Autossimilaridade é uma das características do fractal. Ele vai se repetindo ao longo do tempo. Um pedacinho que você vê representa o conjunto. O protótipo do fractal é o brócoli. Lembra do brócoli? O brócoli, se você pegar um gominho do brócoli, é como se estivesse vendo o brócoli todo. Isso é autossimilaridade. Um floco de neve é igual a todos os outros flocos de neve. E isso acontece no corpo humano. Então, se você vê uma bifurcação do brônquio, é igual à próxima, é igual à próxima. Então, vendo uma é como se estivesse vendo todas. Isso é autossimilaridade. E como o estudo da geometria fractal entrou na sua vida? Entrou indiretamente pelo estudo do caos. Eu comecei com interesse na teoria do caos, porque eu queria ver o comportamento individual do paciente. Na medicina convencional, ela é muito linearizada, né? Você tem que dar um diagnóstico padrão, usar um remédio padrão, que chama medicina baseada em evidência. E a gente vê que o comportamento individual é diferente. Cada paciente é um comportamento diferente. E estudando como eu poderia estudar individualmente os pacientes, cheguei à teoria do caos, que é o caos, sim. O caos lida com sistemas complexos, não lineares, com sensível dependência de condições iniciais, que é realmente como é o organismo humano. Então isso explica porque um paciente fuma e tem câncer, outro fuma e não tem câncer. Um toma o remédio, cura da pneumonia, outro toma o mesmo remédio e não cura. Um pega uma epidemia, um pega a doença, outro não pega. Por quê? Porque existem comportamentos individuais, explicados pela teoria do caos. E para estudar o caos, tive que entrar nos fractais. E como a descoberta da geometria fractal tem refletido no seu trabalho? Totalmente, porque a gente usa todas as técnicas da geometria fractal para
avaliação diagnóstica, avaliação prognóstica, que pode ser aplicado em tudo, como eu disse, em estudos de imagem, ultrassom, raio-x, eletrocardiograma, histológico dos tecidos. Então, tudo tem fractal. E o senhor, como pesquisador da URSI, como que esse seu conhecimento acaba fazendo parte também das pesquisas ou do trabalho realizado na URSI? Eu procuro fazer esse link, né? E juntar com o conhecimento Rosa Cruz e buscar as explicações compatíveis com esse conhecimento. Sempre tem me ajudado nesse sentido. E para aqueles que têm mais interesse no tema, o senhor tem alguma dica de leitura? Sim, existe um livro do próprio Benoît Mandelbrot, né? O Benoît Mandelbrot, ele é bem contemporâneo nosso, faleceu agora em 2010, com 85 anos, mas quem puder ler o livro original, Geometria Fractal, do Benoît Mandelbrot, né? Além disso, a internet tem farta literatura sobre o assunto, vídeos, então, para quem tiver interesse, vale a pena. É uma mudança de paradigma, né? Porque a gente costuma pensar só de modo euclidiano, né? Uma coisa que eu sempre falo assim, pergunto para as pessoas, quantas dimensões você tem, né? A pessoa fala 4, 12, 5, 1. Quer dizer, na verdade, a gente é um volume. Se é um volume, tem que ter 3 dimensões. Nós vivemos num mundo tridimensional. Só que se fosse 3 dimensões, a gente seria ou um cilindro, ou uma esfera, ou um cone. E nós não somos. Nós somos menos do que um cubo, menos do que um cilindro. Então, a dimensão de um ser humano seria 2,5, 2,6. Por isso que é quebrado. Nós temos uma árvore. Uma árvore não é um cone. Então, uma árvore tem também dimensão 2 e pouco. Entendeu? É quebrado. Perfeito, Frater. Muito obrigada. Eu que agradeço. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presenciaharmonia@morte.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!